Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para o último vídeo do livro O Abismo, livro este orientado pelo espírito de André Luiz e é uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 32. A volta de Atafon. O retorno de Atafon e Orcus encheu meu coração de alegria. Embora já ambientado a terra e tempo, aprazia-me vê-los de volta. Sentia-me firme e seguro com eles. Sorriam da minha alegria que lhes parecera infantil. Fomos aos subabismos, falou ele. A situação continua a mesma. Nada melhorou por lá. Subabismo? Aquilo vibrou como pancada desferida em minha cabeça. Onde seria isso? Nós apenas percorremos até agora lugares situados na faixa interior da Terra, que se convencionou chamar abismos. Logo em seguida, descendo, vem o que chamamos subabismos ou abaixo dos abismos. São regiões mais profundas, situadas em faixa imediatamente inferior àquela em que estamos. Meu filho, seguimos sempre na direção do centro. Aqui, onde habita Terra e Tempe, é uma das entradas ou portas de acesso aos subabismos para os abismos, ou dos abismos para os subabismos. Desce-se e sobe-se. No momento, infelizmente, você não está em condições de descer mais. Deverá satisfazer-se somente com as informações da existência dessa faixa, que lhe ficará por ora desconhecida. Agradeci com um gesto a delicadeza de Atafon, mesmo porque eu ainda aguardava o leito e compreendia perfeitamente minha imensa inferioridade espiritual. Aprendera logo que no interior da terra só se desce sendo ou cada vez mais monstro ou cada vez mais anjo. Jesus descera aos infernos ou regiões inferiores com o maior dos anjos que já penetrou na terra. Para os mundos superiores, a lei é quase a mesma. Há portas de saída ou portas de entrada por toda parte. Entra-se por atraso ou por adiantamento, na condição de aprendiz ou na situação de doente. Os instrutores divinos espalhados por toda parte estudam-nos as possibilidades. Orcus sereno contemplava-me com simpatia e amor. Espírito de alta envergadura, alegrava-se com meus progressos no campo do conhecimento. Despedimos-nos da terra e tempo com lágrimas nos olhos. À porta, abraçamo-nos com profundo carinho e saudade. À nossa frente, a escuridão da noite mais escura esperava-nos, tendo como estrada vielas pedregosas, úmidas, escorregadias, limbosas. O coração batia-me no peito descompassado. Não poderia pensar. A saudade da crosta voltava-me agora mais intensa. Em breve retornaremos à superfície. Animou-me Orcus paternalmente. Nossa primeira viagem pelo interior da terra aproxima-se do fim. Um dia haveremos de penetrar de novo até os grandes abismos. Um calor diferente percorreu-me o ser. As palavras de Orcus, plenas de eletromagnetismo espiritual, fizeram-me enorme bem. A esperança de respirar à tona era reconforto inimaginável. Embora o aprendizado e a conquista de conhecimentos superiores, a saudade do lar era indescritível. Vencer a angústia do tempo, mas não conseguir ainda me sobrepor à angústia da saudade. As vielas agora se sucediam, uma após as outras, com desvios labirínticos e perturbadores. As ondas de neve ficaram para trás. Os grandes mamutes que eu vira através da janela haviam desaparecido. A solidão, a imensa e terrível solidão, é que somente ela dominava todas as coisas. Nem um grito, nem um som, nada. Devemos ter cuidado agora, explicou Atafon. Este silêncio é perigoso. Os dragões que povoam o centro da terra usam-no para enlouquecer os espíritos como nós, que vêm em missão. Acreditam que podemos cair. E isso não acontece nunca? Indaguei. Às vezes acontece. Espíritos menos prevenidos deixam-se invadir pelo silêncio das coisas mortas e desorientam-se. Aí então aparecem os monstros horríveis que se ocultam nessas brenhas e arrastam-nos pelas trevas. Quer dizer que esse silêncio é aparente? Perguntei ansioso. É sim. Estão todos aí. Quer ver? Fez um gesto que sim.
Atafão ergueu a destra em direção à imensidade e uma descarga de luz azulina e arroxeada iluminou as trevas. Nessa hora eu pude ver milhares de criaturas, de todos os tamanhos e formas, medonhas e horripilantes, subhumanas ou animalescas, que prorromperam um clamor de ensurdecedor. Tapei os ouvidos aterrorizado, mas inutilmente, porque os sons penetravam através do organismo perispiritual, como pontas de fogo, e faziam-no repercutir como um tambor. Imaginei cair desacordado, mas Atafon fez um gesto de luz e tudo voltou ao silêncio mais sepulcral. Compreendi que o risco luminoso que traçou com a destra era uma ordem que eles entendiam. Meu coração descompassado iniciou a marcha para a normalidade. Compreendeu onde estamos? Cochichou-me Orcus, apertando meu braço. Nada por aqui é desabitado. A luz e as trevas enchem o universo e acima delas Deus governa. Capítulo 33. Buscando a saída. Há portas de saída para todo o universo, ensinou Orcus, das esferas inferiores para as esferas superiores. Todas elas são guardadas por seres terríveis ou angelicais. Nas faixas vibratórias de maior densidade, permanecem guardiões maléficos e, às vezes, como aqui, enviados celestiais. A dificuldade para o espírito que evolui consiste em atingir essas portas libertadoras. Uma infinidade de criaturas que se comprazem em viver nas trevas ou no mal procuram impedir por todas as formas que o ser se liberte. Usam todos os meios e recursos ao seu alcance. O orgulho, a vaidade e o egoísmo são seus aliados naturais. A seguir, os preconceitos e, por fim, a força e a violência. Isso caracteriza a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas, identificados em todas as épocas por todos os grandes iniciados. A matéria degladia-se com o espírito, ser ou não ser, disse o grande poeta. Então, meus amigos, precisamos estar sempre atentos aos nossos sentimentos, às nossas tendências espirituais. A vaidade, não é verdade? O egoísmo e toda uma lista de sentimentos negativos que nos abrem as portas da inferioridade. Mas vamos continuar. Fitei Orcus deslumbrado. Suas anotações eram realmente impressionantes. O silêncio, dominado de novo a extensão, convidava-nos ao temor sem limites. Levantei os olhos procurando as portas. Nada vi, somente escuridão. Apenas do peito de Atafon, luminosa fonte de luz esverdeada, clareava o caminho. Busquei Gabriel, nas alturas, mas os raios de sua luz coavam-se fraquíssimos para mim através dos rochedos. Onde estaríamos? Como era angustioso o silêncio. Assustei-me. Eu, que sofri da crise do tempo, não viria a sofrer a angústia do silêncio? É possível, falou-me Orcus, antes que eu lhe dissesse. O silêncio absoluto provoca uma profunda tristeza. O coração parece esvaziar-se completamente e a alma perde o equilíbrio interior. Fitei Orcus preocupado. Meu coração começava a angustiar-se e uma indiferença esquisita dominava minha alma. Não estamos, todavia, no silêncio absoluto, esclareceu ele. O ambiente está repleto de ideias, formas, pensamento desses milhares de criaturas que se escondem na sombra. O que pensam e o que sentem refletem-se no espaço aéreo que preenche os abismos e, conquanto espíritos como você não o percebam, são, contudo, atingidos em pleno peito ou na cabeça pelo impacto dessas manifestações de ordem inferior, emanadas de suas inteligências ou impulsos terríveis de seus sentimentos. Na realidade, poderíamos compará-los aos estampidos de canhões, num plano em que nem toda a mente pode alcançar. Calou-se Orcus. Atafon à frente prosseguia a jornada. Pareceu-me que subia escarpada encosta. O terreno era escorregadio e pedregoso. Escuro, caminho estreito,
que mal dava o passo de um homem. De repente, Atafão fez-nos um sinal com a destra. Estacamos. Murmurou qualquer coisa baixinho para Orcons, e então fui surpreendido por um fato extraordinário. Atafão, que até ali se mantivera dentro de uma conduta de perfeita modéstia e humildade, elevou-se no espaço, como um grande pássaro. Suas vestes semelhavam a asas e, de súbito, iluminaram-se de uma luz verde amarelada, cujos raios iluminavam as trevas. Vi assombrado milhões de criaturas que exibiam todas as formas e aspectos que jaziam nas reentrâncias dos rochedos, nos buracos enormes ou nos caminhos tortuosos. Atafão pairou na altura. A princípio, chocados com o fenômeno e o silêncio, pareceu tornar-se mais profundo. Em seguida, prorromperam imensa gritaria, como se lhe era de hábito em tais circunstâncias. Depois, frações de segundos que se pudessem medir no tempo, as vozes fizeram terrível estacato. Atafão, como um pássaro de luz, subia na escuridão, que aos poucos ia recaindo nos abismos. À sua passagem nas alturas, verificamos que píncaros pontiagudos de extensão quase infinita clareavam-se e logo após mergulhavam na sombra. Ficáramos perdidos na distância imensurável. Onde iria aquele anjo do abismo? Pensei, dominando por angustiosa tristeza. Atafão foi obrigado a subir a fim de observar se as portas de saída estão abertas para nós, explicou Orcus. E por que se manteve ele a pé durante todo esse tempo conosco, quando poderíamos ter percorrido esses infernos de maneira mais suave? Interroguei. Realmente, poderia ter usado as faculdades pessoais de tão porte aéreo e você seria carregado em seus braços, concordou Orcus. No entanto, meu filho, você perderia a beleza da viagem, não acha? Veria tudo de cima e isso não entenderia os objetivos da sua incursão. Por outro lado, meu caro, naquelas alturas, onde se encontra no momento, Atafão está ele desenvolvendo uma velocidade celular de expansão do próprio perispírito tal que você, sob o impacto de vibração dele, viajaria desacordado. Olhei Orcus surpreso e pálido, mas compreendi a observação. Se os seres superiores vibrassem ao nosso lado com toda a intensidade de que são capazes, nós adormeceríamos, ensinou ainda o grande espírito. Lembra-se de Jesus no Tabor? Não ocorreu fato semelhante? Há leis de tal rigidez que inutilmente tentaríamos vencê-las. A humildade em toda parte do universo é o equilíbrio das leis. O rosto de Orcus sobre o pescoço taurino, naquela hora, pareceu-me também iluminado por estranhas vibrações, e eu senti que um estado diferente e esquisito me envolvia o coração. Aqui eu quero detalhar, porque nem todas as pessoas que vão me ouvir são brasileiras. Quando se fala pescoço taurino, não é um pescoço de touro, não. O Orcus não parece um animal. É que ele é vigoroso, ele tem a cabeça grande, forte. Então, por isso é descrito como pescoço taurino, certo? Ele é um ser normal. Continuando. Capítulo 34. As portas libertadoras. Atafão perdera-se nas distâncias abismais. Sabíamos que à nossa volta os monstros horrendos faziam as suas habitações, e mergulhados nas trevas poderiam surgir de um momento para outro. Não me era dado saber qual a força real ou o poder de Orcus. Teria ele possibilidades de defesa idênticas às de Atafão? O fato é que o silêncio dominava as coisas e envolvia-nos completamente. Alegrei-me com o silêncio, que tempos antes me angustiara. Agora ele era como bálsamo na minha alma. Sabia que significava a quietude e a calma. Os seres horripilantes daquelas regiões estavam quedos. Atafão desaparecera, Orcus suspirou. Enfim, atravessou as portas, disse ele. Compreendi que falava de Atafão. Agora está na superfície, acrescentou, e em breve nós o seguiremos. É-nos permitível sair em linha reta como ele? Perguntei. Não, isso não, mas conseguirá as ordens de que necessitamos para o retorno.
Quer dizer que não podemos sair dos abismos sem essas ordens? Não, não podemos. Quem desce com permissão permanece sob controle das esferas mais elevadas. Teremos que aguardar autorização para penetrar de novo nas terras da superfície. Isso está me parecendo passaporte. Falei tentando sorrir. Orcus riu-se abertamente da minha ideia. Nem mais nem menos, meu filho. A lei é semelhante. A espera foi longa. Abraçados nos ermos sem fim, parecíamos duas aves abandonadas nos píncaros de cordilheiras nuas. O vento começava a gemer. É o Theon de novo, explicou meu amigo, como me senti outro ouvindo o vento. Não é ele que marca o tempo por aqui? É sim. Agora compreendo a bênção que representa. Fico ansioso esperando a sua volta. De fato, era uma realidade. O vento gemia e silenciava. Tempos depois retornava a gemer. Tínhamos a impressão perfeita de um relógio eterno. Entre um gemido e outro havia um espaço que significava tempo. Como a alma humana anseia por medida de tempo enquanto permanece em estado inferior de evolução. Dificilmente o espírito poderá, de um golpe, compreender e viver a eternidade. Vejo que aqui Deus guardou um profundo mistério. A insignificância de nossa presença nos abismos era completa. A grandeza das cordilheiras pontiagudas pressionava-nos a mente. Na distância infinita víamos de novo um clarão. É Gabriel, esclareceu Orcus, que prepara a nossa volta. De fato, lá estavam novamente as silhuetas das asas do anjo. Compreendi que uma luz imensa estava sendo projetada para o interior da terra. Descêramos demais, penetráramos a enorme profundidade. Parecíamos ver, naquela luz que marcha ao nosso encontro, uma prodigiosa escada que lentamente se desenrolava como uma faixa. As linhas magnéticas de proteção estão sendo lançadas para o interior, explicou meu amigo espiritual. Em breve estaremos controlados por elas. Contemplei a luz e realmente linhas magnéticas de forças corriam em nossa direção. Descargas elétricas acompanhavam o processo. Passaram através das cordilheiras e dos acidentes, como se estes não existissem. Logo fomos envolvidos por aquela força estranha que nos dominou os centros motores e a capacidade interior. Parecia-me que um enorme poder invadia minha alma. Tive a impressão de que Gabriel estendera os braços, as mãos e os braços em nossa direção e que dele partiam faíscas, raios, linhas de força eletromagnéticas e talvez atômicas, imenso aparelho de energias cósmicas. Iniciamos a caminhada naquele desenho fantástico gravado na atmosfera abismal. Era bem uma escada. Caminhávamos por ele em direção à superfície, como se o fizéssemos em superfície plana. Marcha lenta, eivada de saudade. Uma emoção desconhecida tomara-nos o íntimo ao deixar aqueles ermos. Pensávamos nas criaturas condenadas à degradação da forma que ali permaneciam. Nada podíamos fazer por elas. Submundo completamente desconhecido da humanidade. Na crosta terrestre, a criatura humana plasmava a sua infelicidade ou a sua alegria futura. O paraíso interior ou o inferno da perturbação quase sem fim. Agora compreendia eu porque algumas religiões falavam de um inferno. Na verdade, não existia inferno eterno, mas estágios de permanência infernal. Ali, cada um precipitava-se a si mesmo no desgaste da própria forma perispiritual, executando o plano da inconsciência que desce. De vez em quando ouvíamos alguns gritos chocantes, partidos dos contrafortes das montanhas escuras. Voltaremos algum dia para o estudo mais perfeito dos abismos, afirmou Orcus. Essa viagem que fizemos tinha como único objetivo dar uma notícia da existência real de criaturas espirituais no fundo da Terra. Todo o universo está povoado. Não existe um só recanto do cosmos onde Deus não tenha colocado a vida. Nossa viagem, conquanto longa, aproximava-se do fim. Víamos agora Gabriel perfeitamente, sob grandiosa montanha, de asas espalmadas como uma águia, mãos abertas voltadas para nós, irradiava luz, força e amor.
Era uma beleza indescritível e o rosto iluminado ofuscava-nos o olhar. Olhei-o apenas um momento e escondi os olhos com as mãos para não ficar cego. Pude, no entanto, ver que todo o seu organismo se tornara uma poderosa lâmpada que se incendiara no afã de nos ajudar. As culminâncias à sua volta estavam impregnadas daquela luz maravilhosa. Mais um pouco e alcançaríamos as portas de saída. Um pequeno esforço mais. Sentia-me cansado, mas coisa estranha, aquela luminosidade parecia penetrar-me interiormente como se eu fosse uma esponja que absorvesse água e dava-me novo alento. Enfim, atingimos Gabriel. Libertos. Capítulo 35. Libertos. A nossa aproximação, Gabriel diminuiu a luminosidade. Vi que estávamos a pequena distância dele e que caminhávamos por um pequeno trilho sobre as montanhas escarpadas. O anjo sorriu-nos. Orcus ajoelhou-se num gesto humilde de agradecimento. Ouvimos então uma voz como jamais ouvi em toda a minha vida. Orcus, não te ajoelhes diante de mim, que sou criatura como tu. Amemo-nos sem humilhação. O Senhor, que é a esperança de todos, desceu ao mundo em humildade. Levanta-te e olha-me, que te amo com toda a minha alma. Orcus levantou-se, seu rosto cobria-se de lágrimas. Gabriel, que agora eu contemplava, porque se apagara quase, era uma criatura impressionantemente bela, jovem e puro, de uma idade inimaginável. Olhei-o e lágrimas dominaram-me sob o impulso da emoção. Por que chorais? Perguntou. O reino de Deus é reino de alegria e paz. Ide com o Senhor. Senhor aqui com letra maiúscula. Orcus recobrou a coragem e disse: Grande Espírito que assistis aos pés do Cristo, agradeço-vos o amparo e a proteção. Deus, em sua misericórdia, há de recompensar-vos. Gabriel fez um gesto significativo com as mãos de despedida, e Orcus tomou-me nos braços, dizendo: Meu filho, agarra-te a mim. Vamos retornar atravessando a atmosfera movediça. Logo em seguida, sua mente, como poderoso motor, pôs-se em movimento e eu senti que nos elevávamos do solo. Como um foguete cósmico, penetramos naquela faixa de tons vermelhos amarronzados que fervilhava em torno dos centros da Terra e percebi que, em dado momento, havíamos atravessado a superfície e mergulhado de novo no céu estrelado. A noite, de uma limpidez sem fim, cravejada de estrelas, era um convite ao descanso e à paz. Respirei fundo, senti que o ar era pacífico e leve. Como era sublime e bela a superfície em que habitamos. Vi de longe os continentes, aguardei que Orcus me recolocasse em terra firme. Ele sorriu. Voltaremos já. O Senhor que nos deu a vida situou-nos no mundo para o trabalho. Confiemos nele. Vi a Via Láctea, as grandes constelações que flutuavam na imensidade, como quem contempla velhos amigos, criaturas familiares. Havia em minha alma um imenso amor por tudo. Eu sabia agora que nas profundezas vivem aqueles que se esqueceram da lei de Deus e cuja visão permanece em meu espírito como um pesadelo. Abracei-me mais ainda a Orcus e beijei-o na face. Orcus sorriu. Eis a nossa terra, disse ele, amemo-la com carinho. Depois disso, começou a descer. Meus olhos felizes, contemplando o universo estrelado, vi um Deus em toda parte. Terminamos, meus amigos, mais um livro cheio de conhecimento, cheio de conselhos que nos fazem pensar melhor sobre tudo o que vemos, sobre tudo aquilo que pensamos, para reavaliar as verdades que pensávamos ser verdade. Deus está em toda parte. Está tudo certo, por mais absurdo que nos pareça. O que temos é ignorância das razões e dos motivos. Nosso objetivo é evoluir. Um grande abraço a todos. Eu os espero no nosso próximo livro. Até mais.